primeiro hospital do estado aberto para o tratamento do coronavírus vai ser desativado dentro de um mês. O HCamp, pela primeira vez, está com 10% de ocupação. A chuva forte faz estragos em Anápolis. Várias ruas ficaram alagadas e os moradores tiveram prejuízos. Já dura mais de 10 horas o julgamento do homem acusado de matar a ex-mulher em Rio Verde em 2019. O Procon de Anápolis encontra variação de até 30% no preço do litro da gasolina de um posto para outro. Domingo é dia de Enem para mais de 160 mil estudantes goianos. Na reta final, sobra ansiedade e expectativa para o dia da prova. Hoje é quinta-feira, 18 de novembro, e o jornal Anhanguera está no ar. Olá, boa noite. Agora 7 horas e 7 minutos. O Hospital de Campanha de Goiânia, que foi o primeiro aberto no estado para o enfrentamento do coronavírus, vai ser desativado em um mês. O motivo desse fechamento, depois de atender por 1 ano e 9 meses, é a queda no número de casos da doença. O prédio pertence ao IPASGO e agora deve abrigar o novo materno-infantil. 11 pacientes na enfermaria e 8 na UTI. Isso significa apenas 10% da capacidade. Essa é a realidade desta quinta-feira do Hospital de Campanha de Goiânia, que chegou a ter 180 leitos ocupados nos dias mais difíceis da pandemia. Algo que quem trabalhou aqui nunca vai esquecer. Quando a gente chegou aqui, a gente chegou cheio de dúvidas, né? Ninguém sabia direito como que iria funcionar a pandemia. Eram vários protocolos, vários fluxos, eles mudavam sempre. Foram momentos muito difíceis, mas que a gente conseguiu vencer. E para quem foi atendido, gratidão. O Major Ademar Ramalho, do Corpo de Bombeiros, ficou 20 dias internado no HCamp, 9 deles na UTI. Eles perceberam que não estava tendo melhora. Então, a equipe médica, a decisão de me entubar foi vital, foi vital. É uma experiência, assim, que a gente não deseja a ninguém, mas, ao mesmo tempo, que a gente é muito grato à equipe médica, às enfermeiras, os técnicos de enfermagens, até mesmo o pessoal da limpeza. Este hospital nunca esteve tão vazio como hoje. Agora, nós estamos percorrendo o corredor do pronto-socorro, onde consultórios chegaram a ficar todos ocupados com médicos atendendo casos suspeitos e confirmados de Covid-19. Em 1 ano e 8 meses, o HCamp de Goiânia chegou a atender quase 47 mil pacientes. O estado abriu 7 hospitais de campanha para Covid. As unidades de Formosa, São Luís de Montes Belos e Jataí continuam como hospitais mistos, que atendem casos de Covid e outras doenças. Itumbiara e Lusiânia continuam atendendo exclusivamente casos de Covid e serão convertidos em hospitais gerais, mas ainda não existe uma data. No próximo dia 29 de novembro, o HCamp de Uruaçu passa a ser Hospital Geral e Maternidade. Em dezembro, será a vez do HCamp Goiânia virar Hospital Pediátrico. A estrutura, que pertence ao IPASGO, o Instituto de Previdência de Goiás, deve ser vendida ao Estado. O valor avaliado é de 150 milhões de reais. A compra ainda depende de aprovação na Assembleia Legislativa. A Secretaria Estadual de Saúde diz que vai trazer para cá o atendimento pediátrico do Hospital Materno-Infantil, que ficará exclusivo para gestantes. A gestante continuará tendo o seu parto lá, no Hospital da Mulher, né, que vai cuidar de gestante também. O paciente que nasceu grave, né, que necessita de unidade de terapia intensiva neonatal, ele ficará internado lá. Depois que ele adquiriu uma certa idade, não é mais relacionado à mãe, à precocidade, à gravidade do nascer, aí ele vai ter um hospital dedicado, especializado à pediatria.
Com a desativação, outros hospitais do estado vão continuar atendendo casos de Covid. O projeto agora para a venda do prédio do IPASGO ainda não começou a ser discutido pela Assembleia Legislativa. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, ele está cedido ao estado por meio de um decreto. Em Itumbiara, mais de 1.000 pessoas estavam à espera de cirurgias eletivas, que são aquelas que não são de emergência. Nesta semana, os procedimentos voltaram a ser feitos. Cirurgias de ortopedia, ginecologia e urologia estão entre as mais procuradas. Seu Deusdete está ansioso. Vai fazer a cirurgia na vesícula na semana que vem. Eu acho que a hora que operar, fazer a cirurgia, aí eu vou agradecer a Deus, agradecer tudo. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Mais de 1.000 pessoas aguardavam na fila. Alguns pacientes já esperavam desde 2013. Com o mutirão, a prefeitura espera zerar a fila até dezembro. Já está agendando para fazer o risco cirúrgico para que nós conseguimos manter a fila e continuar zerando ela. As cirurgias eletivas estão sendo feitas aqui no Hospital Municipal Modesto de Carvalho. A retomada desses procedimentos só foi possível com a redução das internações por Covid-19. 10 leitos Covid da unidade foram desativados e passaram para o atendimento geral. A dona Lázara está vivendo um novo momento depois da cirurgia de catarata. Com essa cirurgia, eu estou vendo tudo. Eu leio, vejo televisão há 2 dias, eu vi minha casa. É até emocionante, desculpa. Como não se emocionar, né, gente? Olha, o Procon Anápolis acompanha os preços cobrados nos postos de combustíveis lá da cidade. Por lá, a variação de preços tem sido grande demais de um posto para um outro, viu? Eduardo Idaló tem as informações para a gente, porque assim como em todo lugar, né, é importante pesquisar para encher o tanque também. Aí, Anápolis, como é que está essa variação? Boa noite. É verdade, Gabi, tem que pesquisar mesmo. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Está pesando muito no bolso, né, de nós consumidores o preço do combustível, por isso o Procon aqui de Anápolis tem feito uma pesquisa, né, frequentemente. Todo mês tem essa pesquisa. A última foi nessa primeira quinzena de novembro. O Procon realizou a pesquisa em 10 postos de combustíveis da cidade e encontrou uma variação grande, viu, no preço do litro da gasolina. Essa variação chega a 30 centavos em relação, comparando aí o posto que tinha o valor mais baixo por litro da gasolina para o posto que tinha o valor mais alto. A variação ficou da seguinte forma, o preço mais baixo foi de R$ 6,69 o litro da gasolina e o mais caro R$ 6,99, batendo aí a casa dos R$ 7,00, variação de 4,62%. Para o diesel, variação mais alta de 7,55%, preço médio do diesel aqui em Anápolis está R$ 5,50 o litro. Já o etanol apresentou a menor variação, comparando os 3 combustíveis, variação média aí de 3,26%. Mesmo assim, está muito pesado. Aquela continha que a gente faz, não está valendo a pena abastecer com etanol aqui na cidade. Gabi. Todo jeito tá difícil, né, Idaló? Obrigada, viu, pelas informações. Câmeras de monitoramento registraram 2 acidentes em Águas Lindas de Goiás. Um deles foi em uma rua muito movimentada, esse aí, ó. Nas imagens dá para ver o momento em que o motorista do carro preto bate na lateral de um outro carro prata e já na sequência o motociclista atinge o carro prata. Desse outro ângulo aí, né, a gente consegue ver também. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito de provocar o acidente, que foi o motorista do carro preto, estava bêbado, como foi comprovado no teste do bafômetro, e ninguém se feriu. 2 pessoas morreram hoje em 2 acidentes em Rio Verde. Ônibus passando por uma das ruas do setor central de Rio Verde. Logo em seguida, uma mulher em uma moto vermelha aparece tentando fazer uma ultrapassagem. Em outro ângulo, dá para ver que o motorista do ônibus vira à esquerda e atinge a motociclista. Ela morreu logo após a batida. O Marcelo, que trabalha perto do local do acidente, ouviu o barulho. E eu já saí correndo para lá. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com a cena, com a moça embaixo do ônibus, e eu entrei embaixo do ônibus. Nós ia tentar tirar ela para puxar ela para debaixo do ônibus, para tirar de baixo.
O ônibus envolvido no acidente faz transporte escolar e estava cheio de crianças e prestes a chegar ao ponto final. Ele levava os estudantes para aquele colégio que fica logo ali ao fundo, a poucos metros do local da batida. Eu até gritei com a moça que estava lá em cima, acho que era uma coordenadora, não sei o que era, gritei com ela, falei, moça, pelo amor de Deus, aqui tá cheio de criança, tem como você vir cá e retirar as crianças? Aí ela veio correndo, tirou todas as crianças. Nenhum estudante se feriu. O motorista do ônibus, de 41 anos, foi conduzido à delegacia. Mais cedo, um outro acidente de trânsito com morte foi registrado em Rio Verde. Um idoso de 80 anos morreu depois de ser atropelado por um caminhão. A polícia militar, o motorista do caminhão, contou que parou o veículo na avenida por conta de um semáforo fechado, mas que já sinalizava que iria virar à direita e não viu o ciclista. Em nota, a Agência Municipal de Trânsito de Rio Verde disse que vai aguardar a conclusão das investigações da polícia e pediu que os motoristas redobrem a atenção agora nesses dias mais chuvosos. Agora a gente vai ao vivo para Rio Verde, então, para saber também de um outro assunto aí, é um julgamento de um homem que é acusado de matar a ex-mulher. Esse crime foi no ano de 2019, na época a gente mostrou e tem acompanhado tudo isso desde então. Wesley Almeida chega ao vivo aqui com as informações, porque esse julgamento foi longo, né? Já terminou? Como é que tá? Boa noite para você. Terminou agora há pouco, há alguns minutos, viu, Gabi? Uma boa noite para você e para quem está acompanhando a gente. O Edmilson Florencio da Silva foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio e também posse ilegal de arma de fogo. Vamos relembrar esse caso aí para o nosso telespectador. Lá em dezembro de 2019, a Regina Maria da Silva estava em um carro aqui em Rio Verde esperando o namorado que tinha ido buscar uma pizza, quando o Edmilson, que era o ex-marido dela, se aproximou desse carro e efetuou alguns disparos contra ela. Ela ficou ferida, teve que ser socorrida, foi levada para a UPA aqui de Rio Verde, mas não resistiu. Desde então, o Edmilson estava cumprindo prisão provisória e agora foi condenado a esses 22 anos de prisão em regime fechado. Participaram dessa audiência o juiz, o Edmilson também, promotores, 11 testemunhas, advogados de defesa e também 7 jurados que decidiram pela condenação do Edmilson, viu, Gabi? Obrigada, Wesley. Choveu forte hoje em Anápolis, 20 milímetros, e esse temporal causou estragos em vários bairros da cidade. Ruas ficaram alagadas e casas foram completamente invadidas pela água. A força da água derrubou um muro nessa casa no residencial Morumbi. Um pouco antes de desabar, a moradora fez um vídeo. Vem a chuva ano após ano. A enxurrada e a lama que desceu do barranco invadiu a casa da Cléo, arrebentou a porta da cozinha, arrastou geladeira, o fogão, o que tinha pela frente. A filha dela estava brincando hoje cedo no balanço. Começou um estralo e a minha filha falou, mãe, corre, olha o muro. Meu sobrinho veio, o muro ainda cedeu e pegou ele, um pedaço do corpo dele. E eu joguei minha filha em cima da mesa e de repente arrebentou a porta e o muro desceu todo para dentro da casa e foi parar lá no meio da rua. O sobrinho da Cléo estava perto quando o muro caiu. Pegou no meu pé, pegou no meu braço aqui, na outra perna, mas... Só escoriação. Só escoriação mesmo. Já tem mais de 2 horas que o muro aqui da casa da Cléo caiu, a chuva não para, quer dizer, esse terreno todo, que parte dele veio abaixo, ele está ficando encharcado e aí outras partes desse barranco podem se soltar e aqui atrás tem várias outras casas na mesma situação que a casa da Cléo. Toda vez, né, que chove, a gente fica com essa sensação, né, de insegurança. No quartinho de costura onde a Cléo trabalha, muita coisa também se perdeu com a chuva. Ela disse que não tem para onde ir. Na Vila Góis, o córrego das Antas transbordou. Essa rua ficou pura lama. A água invadiu 4 casas. Aqui nesse salão de beleza, os móveis estão para cima ainda para não estragarem. A água invadiu aqui, chegou até esse nível, mais ou menos meio metro. Como a situação aqui é recorrente, por causa de outros anos, o mesmo problema, o pessoal até fez aquela mureta ali de blindagem, porque o córrego das Antas, que fica ali na rua, ele transborda e a água entra com muita força. Depois da chuva, sobrou muita sujeira,
para os moradores limparem. Já começou a chuva, a gente já fica preparado, né? Que ela começa, esse córrego aqui, ela transbordar, aí já é preocupação total. Já corre, tem que tirar os móveis, como vocês viram aí. Tem que tirar tudo porque é muito rápido. Dessa vez eu cheguei a tempo de tirar meu pai e minha mãe ainda com a água na cintura. Em vários bairros de Anápolis, mais problemas. Moradores enviaram vídeos que mostram as casas alagadas. Perdemos tudo, a água só continua subindo. No Vivian Park, essa casa teve o quintal invadido pela água. Choveu praticamente o dia todo em Anápolis. Até o meio da tarde foram 20 milímetros de chuva, segundo o CIMEGO. Que situação, né, gente? A Prefeitura, em nota, Prefeitura de Anápolis, diz que enviou equipes da Defesa Civil e das Secretarias de Obras e Integração Social para atender as famílias da Vila Góes prejudicadas pela chuva, fornecendo alimentos, também abrigo e, se necessário, a realização de limpeza das vias e que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos aguarda agora a chegada de materiais para fazer as obras de drenagem que vão resolver o problema do bairro Morumbi. E para amanhã, a gente tem mais previsão de chuva. Vamos ver. Nesta sexta-feira, vai ter a formação de um corredor de umidade e a temperatura máxima vai ficar em 33 graus no norte e oeste. As chuvas podem ser fortes, com rajadas de vento e raios. Chove 40 milímetros em algumas regiões. Veja como fica em Pirenópolis, com mínima de 20 graus, máxima de 29, umidade em 45% e chuva de 20 milímetros. E depois de um forte temporal que destruiu a rodoviária de Porangatu no mês passado, agora as obras por lá já começaram. Só que enquanto isso, o embarque e também o desembarque de passageiros tem sido feito de forma improvisada. E isso, claro, tem gerado muitos transtornos. A rodoviária improvisada de Porangatu é aqui em um posto de combustíveis às margens da BR-153. Em dias de chuva, os passageiros precisam pular as poças d'água para chegar aos ônibus. O Aldinei mora em Minasul, mas sempre vem a Porangatu. Tomou um susto com este espaço improvisado. Não tem um conforto aqui para poder esperar. Tem que melhorar muita coisa, né? O chão, o piso, né? O local mais limpo também. João é taxista na cidade há 38 anos. Depois que a rodoviária mudou para esse posto, as corridas dele caíram 80%. Aqui está o pior lugar para nós, está sendo aqui. A chuva que causou destruição na cidade durou apenas 40 minutos, com ventos de até 60 km por hora. A obra nesse momento aqui na rodoviária de Porangatu é para demolir essa estrutura metálica que ficou completamente destruída depois da chuva que atingiu a cidade. O próximo passo agora, de acordo com a prefeitura, é avaliar se esse prédio de alvenaria não foi comprometido. Para os próximos 10 dias a gente quer finalizar a estrutura metálica. Retirando isso daqui, a gente pode fazer as avaliações no prédio físico, né, construído com alvenaria. Não existe um prazo para entregar à população a nova rodoviária. Enquanto isso, a prefeitura está preparando um outro espaço, também provisório, para tirar o embarque e desembarque do posto de combustíveis. O mais rápido possível a gente vai conseguir fazer isso, para poder reacomodar e as pessoas também que vão embarcar e desembarcar ter mais comodidade. A gente mostrou a dificuldade dos moradores de um povoado de Niquelândia para conseguir chegar até a cidade. Eles precisam passar por um rio que não tem ponte. O jeito agora foi improvisar uma gaiola. E depois que a gente mostrou a reportagem aqui no Jornal Anhanguera, a prefeitura falou com a nossa equipe, mas não deu um prazo para resolver o problema. Vamos ver. A imagem impressiona. Uma senhora é levada no ombro durante a travessia do rio Marreco. Neste outro vídeo, uma criança é carregada nas costas. Os registros feitos pelos próprios moradores mostram a luta diária do povoado de Vão do Meloso em chegar na cidade. Balbino passou por momentos de horror. A caminhonete dele ficou praticamente submersa. A água batendo até o pescoço do meu pai, que hoje tem 74 anos. Eu consegui sair para o capu, minha mãe conseguiu sair para a traseira da caminhonete. Para tentar resolver o problema, em 2015, os moradores juntaram dinheiro e pagaram R$23 mil em uma ponte que está assim. A promessa da prefeitura, na época, era fazer a instalação. No ano passado, a população comprou essa gaiola que foi instalada em cima do rio.
Quando o nível da água está alto, eles precisam fazer a travessia por ela. A prefeitura disse que vai priorizar a construção dessa ponte, mas que ainda não existe um cronograma. O valor calculado para essa obra, que deve ser feita até o fim da gestão atual, é de R$500 mil. Nós iremos fazer a ponte, tá? Está dentro do nosso radar. Nos esforçaremos para fazê-la o quanto antes. De acordo com o assessor, mesmo com a situação crítica enfrentada pela população, uma ação paliativa não deve ser feita. Ali tem que se fazer a ponte. Não adianta, qualquer paliativo que for feito ali, nós vamos ter aí dispêndio do dinheiro público que não vai solucionar o problema. Maria. O ex-prefeito de Niquelândia, Luiz Teixeira, do PMDB, diz que existia sim um compromisso de instalar a ponte, mas que o trabalho não foi feito porque a estrutura que foi comprada pela população, segundo ele, era curta. Diz também que os moradores ficaram de comprar outros materiais para completar a obra e a população contesta isso e diz que, na época, entregou o dinheiro para a prefeitura, que comprou a ponte de tamanho errado e ainda ficou de adquirir as peças que faltavam. É um absurdo, né, gente? Já não basta o povo ter comprado a ponte, gastado o dinheiro do povo mesmo, que já era obrigação da prefeitura e ainda assim nada foi feito, né? Está sem solução e a gente segue acompanhando e cobrando essa ponte e que esse problema seja resolvido. Olha, a violência contra a mulher é algo que por si só já fere a dignidade e mexe, claro, com o psicológico das mulheres, né? Agora, a gente imagina quando essa violência fica literalmente marcada no rosto, viu? Essa é a história da Marília, que é de Formosa e que depois de ser agredida por um ex-companheiro, perdeu um olho e agora está esperando há 9 meses por uma cirurgia. Até hoje eu quase não saio de casa. Eu engordei muito, eu tomo antidepressivo. O desabafo emocionado da Marília, de 37 anos, é resultado de um trauma. Depois de ter a casa invadida e apanhar do ex-marido em dezembro de 2019, ela perdeu a paz e a autoestima quando soube que, além de ficar cega do olho direito, teria que retirar o globo ocular em razão de uma lesão irreversível. O tampão esconde a pálpebra e faz parte da busca incansável pelo rosto que nunca mais foi o mesmo. Segundo ela, a cirurgia reparadora custa R$10 mil. E assim, eu também tenho vergonha, né, de mostrar assim meu olho do jeito que ficou. A porrada ele me deu no olho, fraturou meu osso. Como foi retirado o globo ocular, meu olho atrofiou. Então eu preciso fazer um enchimento na pálpebra do meu olho para colocar a prótese. A Marília recorreu ao SUS. Mesmo com os encaminhamentos feitos pela Secretaria de Saúde de Formosa em janeiro de 2020, ela não consegue a cirurgia. A Marília recorreu ao Ministério Público de Goiás, teve os pedidos negados pelo Tribunal de Justiça, recorreu novamente e agora aguarda nova decisão. No papel, o pedido é de cirurgia plástica, mas a Marília conta que o procedimento vai muito além. É um recomeço, né? Porque minha vida está parada. Eu não tenho vida. A Central de Regulação de Goiânia diz que recebeu 2 pedidos de cirurgia, que é um procedimento oftalmológico e uma cirurgia plástica. O procedimento oftalmológico já está agendado e agora, sobre a plástica, o município de Formosa vai ter que enviar uma nova solicitação. A gente está no mês de conscientização sobre o câncer de próstata e é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens no Brasil inteiro. Fazer o exame preventivo é muito importante porque ajuda no diagnóstico da doença e também aumenta as chances de cura. Desde os 30 anos, o seu Valdeci faz exames de rotina. Foi em 2017 que ele descobriu que estava com câncer de próstata e precisava passar por uma cirurgia. Hoje, com 64 anos, ele está curado. Agora, ir ao médico só para acompanhamento. Eu fiz a cirurgia, acompanho rigorosamente. Semana que vem, por exemplo, já vou marcar a consulta. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o de próstata é o segundo mais comum entre os homens do Brasil e perde apenas para o câncer de pele. E muitas vezes a doença chega de forma silenciosa. É aí que está o perigo.
Pelo fato de a maioria dos cânceres de próstata ser assintomático, ou seja, não dar sintomas nas fases iniciais, então daí a importância de fazer os exames periódicos para poder fazer a detecção precoce da doença. O rastreamento do câncer de próstata é muito simples, né? Então o homem realmente não precisa temer. Depois do susto, o seu Valdeci não abre mão do acompanhamento médico. Esse ano que vem conclui os 5 anos. Aí eu posso passar para de ano em ano. Mas eu quero ver se eu consigo fazer a cada 6 meses. Tem que cuidar, né? Mais de 4 milhões de estudantes devem fazer o Enem agora esse ano em todo o Brasil. Em Goiás, são mais de 160 mil alunos. A primeira fase do exame é domingo agora. E os estudantes estão focados nessa preparação. Neste colégio estadual, a turma do último ano do ensino médio está animada e ansiosa ao mesmo tempo. Afinal, o futuro deles que está em jogo. Você fica nervoso, empolgado ao mesmo tempo, porque vai fazer a prova e tal. Uma nova direção que a gente vai estar dando para a nossa vida profissional. Então é um nervosismo assim incomparável. A Gabriela e a Júlia já terminaram o ensino médio, mas ao longo deste ano fizeram um cursinho pré-vestibular e foram longas horas de estudos por dia. Abri mão de muita coisa, viajar, passar tempo com a família, finais de semanas, deixava de ir em festa. Aqui em Goiás, mais de 160 mil estudantes devem fazer o Enem este ano. Para quem for fazer a prova neste domingo, atenção, porque serão 5 horas disponíveis para resolver todos os conteúdos. Os professores orientam, no dia do exame, começar pela redação. A prova do Enem, ela é uma prova de fogo. São muitas questões e pouco tempo, né? Então, ele já tem que ir em mente a estratégia de como que ele vai resolver essa prova. A escola em que a Bianca é coordenadora vai promover um aulão nesta sexta-feira para dar aquela forcinha nesta reta final. E se tem uma palavra que todo jovem carrega neste momento é esta: sonho. O da Gabriela é passar numa universidade pública para estudar fonoaudiologia. O que conta agora é só refazer exercícios, essas coisas, sabe? Para fixar na memória o que a gente já sabe. Mas não tem como falar que não fica nervoso, porque a gente fica muito, né? É o futuro da gente que está em jogo. A nossa imagem do dia é de um perrengue que um motorista passou hoje aqui em Goiânia. O carro dele ficou atolado no lamaçal que se formou num trecho sem asfalto da Rua Americano do Brasil, que fica no setor Grande Retiro. Olha isso, gente. Ele até fez uma selfie e mandou para o chefe dele para dizer que ia atrasar para o trabalho, viu? Com a chuva, a parte da rua aí virou um atoleiro. Sem alternativa, os motoristas e motociclistas se arriscavam nessa travessia.